Oi, aqui é a Julie e esse é o podcast das Cururu. Nosso grupo é composto por Amanda Pimentel, Ana Beatriz, Júlia Bárbara, Milena Rodrigues, Milena Campos e eu, Julie Gato. Júlia, eu vou falar da Revolução Puritana. Ela foi um conflito ocorrido na Inglaterra na década de 1640 entre a monarquia e o parlamento. Carlos I, que era o rei do país, ele não aceitava a intervenção política dos parlamentares. Ele queria governar de forma autoritária, apenas movido pelos seus interesses. As divergências políticas se iniciaram quando Carlos I assumiu o reinado após a morte de seu pai, Jaime I, em 1625. A dinastia dele era responsável por uma série de mudanças políticas na Inglaterra. Jaime acabou com as medidas liberais dos Tudores e se aliou à Igreja Católica para fortalecer uma ideologia conservadora. Naquela época, a Irlanda aqui tinha uma economia dependente dos ingleses que mantinham o sistema feudal absolutamente utilizado. No poder, o Carlos I queria aumentar a taxa dos impostos, mas ele dependia da aprovação do parlamento. E os parlamentares exigiam uma petição relacionada aos problemas com os impostos, prisões, julgamentos e convocações do exército. E o revoltado, o rei Carlos, acatou as medidas, mas ele ordenou o fechamento imediato do parlamento, que perdeu seu direito de intervenção na política por mais de 10 anos. Com a implementação de mais tributos, a burguesia se viu prejudicada e acabou gerando uma crise financeira ao não poder pagar por altos impostos que eram cobrados pelo rei. Esse fato acabou dividindo os parlamentares em duas facções. São os Diggers, que eram liberais, que defendiam a reforma agrária do país e uma distribuição de terras mais igualitária para o desenvolvimento da atividade agrícola. E os Levelers, que eram mais conservadores, eles defendiam o direito de praticar a religião católica, obviamente, de forma livre, além de serem adeptos à igualdade jurídica. No ano de 1640, Carlos se viu obrigado a voltar a consultar o parlamento antes de estourar com uma guerra civil, mas ele se incomodou tanto que os caras não queriam seguir o que ele estava falando que ele ameaçou fechar a instituição novamente. E então foi aí que os líderes parlamentares começaram a formar as milícias para se manterem no cargo. Oliver Cromwell liderou os combatentes das facções em uma investida contra os monarcas. E em 1649, o exército dos parlamentares conseguiu capturar o rei e acabou matando ele brutalmente, chegando até a decapitá-lo. Com essa vitória do Cromwell, ele se tornou o novo presidente do Conselho de Estado e ele ajudou a dividir as grandes fatias de terras com os pequenos camponeses que lutaram ao seu lado na batalha contra o rei. Só que depois de assumir o poder pela primeira vez no sistema republicano, ele acabou excluindo as camadas mais baixas das decisões políticas e governou a Inglaterra de forma severa e autoritária. Olá, meu nome é Ana Beatriz, sou do primeiro ano 1 e eu vou abordar o tema Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa marcou a consolidação da monarquia constitucional na Inglaterra por meio da deposição de Jaime II e da coroação de Guilherme de Orange e Maria Stuart. Após aliar o parlamento inglês, Guilherme de Orange levou tropas para a Inglaterra e forçou Jaime II a fugir do país em 1688. A Revolução Gloriosa é o nome que se dá aos acontecimentos que se passaram na Inglaterra e levaram à deposição de Jaime II do trono inglês em 1688. Com a Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange e Maria Stuart tornaram-se reis da Inglaterra, marcando o início do período da monarquia constitucional. As ações do rei Jaime II desagradavam o parlamento e os deixavam temerosos quanto à possibilidade do absolutismo retornar. O estupim que levou os parlamentares a conspirarem a derruba do rei inglês foi o nascimento do filho de Jaime, nomeado Jaime Eduardo. O nascimento do herdeiro do rei trazia a grande ameaça de que uma dinastia católica fosse perpétua no poder. Assim, os parlamentares dos dois partidos ingleses reuniram-se em uma conspiração e convidaram Maria Stuart, filha do rei, e seu marido, Guilherme de Orange, a participarem dela. O convite foi feito aos dois porque ambos eram protestantes, assim como os membros do parlamento. A conspiração fez Guilherme de Orange levar as tropas para a Inglaterra em 1688, e isso forçou Jaime II e sua esposa, Maria de Modena, a fugirem para a França. Após a fuga de Jaime II, o parlamento coroou Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A transição de poder aconteceu sem derramamento de sangue e ficou marcado na história inglesa como Revolução Gloriosa.
Eu vou falar agora sobre um pouco da importância da Revolução Gloriosa. A primeira grande importância da Revolução Gloriosa para a história da Inglaterra é que ela marca definitivamente a queda do absolutismo nesse país. Com isso, a Inglaterra confirmou-se como uma monarquia constitucional baseada nos princípios liberais que foram fundamentais para o acontecimento de outras revoluções no século seguinte. A monarquia constitucional parlamentarista da Inglaterra ficou ratificada por meio da Declaração dos Direitos, documento que Guilherme de Orange e Maria Stuart tiveram que assinar antes de serem coroados rei e rainha da Inglaterra. Esse documento decretava, por exemplo, que os impostos só poderiam ser aumentados com a aprovação do parlamento, ou então os reis estavam proibidos de explorar propriedades privadas e não poderiam coibir a liberdade de expressão. As determinações do documento da Declaração dos Direitos seguiam os interesses da burguesia inglesa, interessada na implantação dos valores liberais, como forma de combater as doutrinas e os privilégios oriundos do absolutismo que impediam seu desenvolvimento econômico. A implantação de uma monarquia constitucional baseada nos princípios liberais foram fundamental para a Inglaterra, pois a nova política econômica que foi instalada permitiu que o país fosse pioneiro da Revolução Industrial no século seguinte. Oi, aqui é a Julie e eu irei falar sobre a Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do Iluminismo. Agora eu irei falar sobre as causas. A Revolução Francesa ela foi um resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade era dividida em classes sociais conhecidas como estados. O primeiro estado era o clero, o segundo a nobreza e o terceiro o povo. Definição genérica que incorpora o restante da sociedade francesa. A sociedade francesa era muito bem definida. Um grupo que possuía uma série de privilégios em detrimento do restante do país. Sobre o terceiro estado, é importante observar que lá era uma classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos, como a burguesia e o campesinato. De toda forma, a sociedade francesa era marcada por uma desigualdade extrema, uma vez que nobreza e clero gozavam de privilégios, como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos por suas terras. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. A França, nesse período, ela começou a sofrer as consequências de seu atraso econômico em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo em decorrência do avanço do capitalismo. As tentativas de reformas que haviam sido cogitadas na segunda metade do século XVIII fracassaram completamente, porque a nobreza e o clero empunhavam fortemente
a resistência a qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios. Além do atraso em relação ao avanço do capitalismo, principalmente em comparação com a Inglaterra, havia também os gastos elevados e desnecessários do governo francês nessa época. Um grande exemplo foi o envolvimento da França na Revolução Americana, o que causou um grande impacto na economia francesa. O resultado foi uma crise econômica duríssima que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato e a classe média francesa. Isso aconteceu em decorrência da ocupação de cargos governamentais pela nobreza e do aumento dos impostos cobrados dos camponeses. Esse aumento de tributos foi extremamente pesado, pois grande parte dos camponeses não possuíam terras. Assim, foram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda, que era utilizada basicamente para sua própria existência. Dessa forma, a situação do campesinato nos 20 anos que antecederam a Revolução Francesa agravou-se consideravelmente. Segundo o historiador Hobsbawm, o Estado francês gastava cerca de 20% a mais do que deveria e usava 50% do seu orçamento para pagar dívidas, e a inflação crescia rapidamente. Tamanha crise econômica demandava reformas, mas, como mencionado, nobreza e clero não estavam dispostos a abrir mão de seus privilégios. Em 1788, as colheitas na França haviam sido ruins, o que aumentou consideravelmente o custo de vida tanto no campo quanto nas cidades. Logo, em 1789, a França já se encontrava em estado avançado de convulsão social, e o efeito disso foi que a crise instalada nesse momento empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo. Para contornar esse cenário, os Estados Gerais foram convocados. Os Estados Gerais, eles eram uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. A última convocação havia sido feita em 1614, muitos anos atrás. E o povo francês via nessa assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. E para entender essa esperança popular, é importante saber como os Estados Gerais funcionavam. E agora eu irei falar sobre. Os Estados Gerais reuniam representantes dos 3 estados que eu já falei e eles formavam a sociedade francesa. As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir de votação que era realizada por Estado e não por indivíduo. Sendo assim, a nobreza e o clero sempre se uniam para derrotar o terceiro Estado. O único grande problema é que naquele momento os representantes do terceiro Estado começaram a exigir que o voto fosse individual, o que possibilitaria que as respostas da burguesia fossem aprovadas. A proposição do terceiro Estado por voto individual foi rejeitada, o que motivou a criar uma Assembleia Nacional Constituinte. Todo esse contexto fez que o povo colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro Estado. Assim, o apoiador foi a chave do sucesso das ações da Assembleia Nacional Constituinte. Depois de um tempo, a população ficou completamente satisfeita e ficou muito brava quando o rei se mostrou ao contrário da Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Agora, para finalizar o meu assunto sobre a Revolução Francesa, eu irei falar as consequências. Durante os 10 anos que aconteceu a Revolução Francesa e tal, geraram diversas consequências para a França e para o mundo. E
Algumas dessas consequências foram o fim dos privilégios de classe na França, fim de qualquer requisito do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo, início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França, inspiração para movimentos de independência no continente americano, popularização da república como forma de governo, separação entre os poderes e a imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei, entre aspas. Olá, eu sou a Milena Campos e eu vou falar a fundo sobre a Revolução Francesa e como ela influenciou o surgimento da sociologia. Então, para começar, o que foi a Revolução Francesa? Ela foi um ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799 e marcou o fim do absolutismo na França. Essa revolução, além da participação burguesa, teve a participação popular e atingiu um nível de grande precariedade na França, já que a situação da França antes da Revolução Francesa já era muito precária por causa da crise que o país estava enfrentando. E diante de tudo isso, houve assim a influência do surgimento da sociologia vindo da Revolução Francesa. Os revolucionários acabaram com o antigo regime francês e abriram os olhos da população para a necessidade de uma política que fosse menos exclusiva, que não operasse por meio de um sistema estratificado e que não justificasse na suposta vontade divina. Mas o cenário, depois da Revolução Francesa, ficou terrível, ficou caótico, porque trouxe a instabilidade política e deixou, como eu disse, o país, deixou a vida dos franceses pior do que já estava no início do século XIX. Então, havia essa necessidade de uma reconstrução na França, de uma reordem na França que pudesse tornar a vida econômica, política e social mais estável. E isso foi um dos maiores motivos para a criação do positivismo, né, por Auguste Comte. E essa teoria, isso tudo deu um impulso para a criação da sociologia, que no início, por Auguste Comte, era chamada de física social. E segundo Comte, a física social deveria ser uma ciência tão rigorosa quanto as ciências naturais, que copiasse os métodos dela e que fosse tão boa quanto ela, para poder ser capaz de entender a complexidade da sociedade francesa, europeia naquela época, para poder reordenar ela e colocar ela novamente nos trilhos do desenvolvimento.